Bom dia, feliz sábado. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus, nesta manhã de sábado chuvosa. Por isso eu acho que a igreja está um pouco mais vazia, né? Mas vejo aqui o rosto de queridos irmãos que, a despeito de um sábado chuvoso, escolheu o melhor lugar do mundo para estar. Que mensagem maravilhosa que o Efraim acabou de cantar, né? Que nós possamos a cada dia deixarmos o eu de lado e assumirmos o caráter de Cristo, né? E hoje a mensagem que eu preparei para vocês, vinda direta do trono de Deus, amém? Tem por título Milagres de Jesus. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar de todos, tá bom? Vou falar só de apenas dois milagres realizados pelo nosso Criador. Antes de nós entrarmos direto no texto bíblico, eu queria apresentar para vocês duas definições importantes. A primeira definição, de acordo com o dicionário, é do que vem a ser milagre. E o mini dicionário Aurélio diz o seguinte, que milagre é um feito ou ocorrência extraordinária, não explicável por leis naturais. Veja só. Segunda definição, acontecimento admirável e espantoso. Ou seja, nós seres humanos definimos tudo que nós não conseguimos explicar através das leis da natureza como sendo um milagre. Por exemplo, alguém que nunca enxergou, um cego de nascença, poder enxergar para nós seria um milagre. Uma pessoa paralítica há mais de 30 anos poder voltar a andar, para nós seria um milagre, porque tudo isso é sobrenatural. Nós não temos explicações naturais, fisiológicas, físicas, bioquímicas, biológicas para tal acontecimento. Por isso nós definimos esses acontecimentos como sendo milagres. E aí eu queria fazer uma segunda definição com vocês, que é um aspecto das ciências biológicas e ciências da saúde, que é a minha área de estudo, que é a fisiologia. A fisiologia é uma parte da biologia que investiga ou estuda as funções corporais ou funções orgânicas e processos e atividades vitais, ou seja, que garantem a vida como nós conhecemos. Então a fisiologia estuda o funcionamento do sistema cardiovascular, a fisiologia estuda o funcionamento do sistema nervoso, a fisiologia estuda o funcionamento do sistema renal e assim por diante. Então significa dizer que todos os biólogos, as pessoas que estudam as ciências biológicas e estudam também as ciências da saúde, precisam entender de fisiologia. Os médicos, para serem bons médicos, precisam entender muito bem antes de fisiologia. Porque o que o médico vivencia na sua prática profissional é o estudo ou a prática, a aplicação do que ele sabe no estudo de uma doença específica, não é? Mas para se conhecer a condição patológica, primeiro ele precisa conhecer a condição fisiológica, ok? E quando nós falamos, por exemplo, do sistema visual, da visão, nós estamos falando de um órgão que precisa funcionar de maneira adequada para nos garantir essa capacidade de vermos. Quando nós falamos do esqueleto, dos músculos esqueléticos, que nos conferem a capacidade de caminharmos, de nos locomovermos, nós estamos falando de aspectos fisiológicos desse sistema. E na manhã de hoje eu quero falar sobre dois milagres especiais, dois milagres realizados por Jesus, a cura de um paralítico e a cura de um cego. E eu vou abordar esses dois milagres também de um ponto de vista fisiológico,
Porque para Deus, milagre não é exatamente milagre. Porque quem nos criou? Deus. Para vocês, creio que a maioria de vocês não sejam mecânicos, quando vocês veem um mecânico solucionando um problema de um carro, não parece que ele realizou um milagre? Mas por quê? Porque ele entende de todo o funcionamento do veículo. Para você parece algo extraordinário, mas para o mecânico é algo corriqueiro. Agora imagina para quem projetou o carro. É mais simples ainda, né? Ele concebeu a ideia e ele pôs no papel essa ideia e depois ele possibilitou a construção desse veículo. Assim, somos nós para Deus. Nós somos criaturas. Deus conhece cada parte do seu corpo. Então, para Ele é impossível realizar transformações profundas no seu corpo? Não. Para Ele isso é normal e natural. Mas para nós isso tudo é milagre. Graças a Deus por este Deus maravilhoso que conhece todos os detalhes de cada um de nós e do nosso corpo. Eu quero convidar vocês então a abrir as suas Bíblias no livro de João. João, discípulo amado, que teve o privilégio de conviver de perto com Jesus. O mesmo que escreveu no início desse evangelho, de maneira muito maravilhosa, precisa, grandiosa, aspectos divinos da pessoa de Jesus. Ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi criado por meio dele, do poder da sua palavra. E João está falando a respeito de Jesus, porque logo adiante ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E depois, na sequência do Evangelho, João vai descrevendo alguns aspectos da vida de Jesus aqui na terra. E ele descreve alguns milagres. E nós vamos ler a respeito de 2 milagres realizados por Jesus e registrados no Evangelho de João. Mas antes, eu quero que você feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui neste lugar com a sua palavra em nossas mãos. Neste momento eu quero pedir de maneira especial que o Senhor fale conosco através da Bíblia Sagrada e que possamos sair daqui transformados pelo poder da sua santa palavra. Amém. Abra sua Bíblia então no capítulo 5 de João. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E o apóstolo amado diz o seguinte, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, está descrevendo a área onde o milagre ia acontecer. Verso 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Uma multidão de pessoas enfermas. E por que essas pessoas estavam ali? Verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o que primeiro entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Irmãos, existem evidências arqueológicas, históricas, de que isso era uma crença popular, de que não necessariamente era algo factível e miraculoso, mas percorria nas redondezas essa crença de que quando as águas do tanque se movessem, a primeira pessoa que se atirasse nas águas se curaria de qualquer enfermidade que tivesse. Então, por conta disso, ali existia uma multidão de pessoas enfermas. E a Bíblia diz, alguns tipos de enfermidades, cegos, coxos, paralíticos, todos eles à espera de um milagre. E eis que Jesus apareceu naquele local.
E a Bíblia diz o seguinte, olha só. Estava ali um homem enfermo. Havia quanto tempo? 38 anos. E qual era a enfermidade dele? Paralítico, aleijado. Ele não andava. Agora, eu pergunto a vocês. Provavelmente vocês já conheceram uma pessoa que sofre de paralisia das pernas e não consegue caminhar. Ok? Pessoas que sofrem desse tipo de problema, o que acontece com os músculos das pernas dessas pessoas? Atrofia. Atrofia muscular. Quando você observa uma pessoa que é cadeirante por muitos anos, que sofre paralisia dos membros inferiores, você observa uma profunda atrofia muscular. Então a gente sabe que para uma pessoa dessa caminhar seria algo muito difícil. Então ela precisaria de um verdadeiro milagre, de toda uma reconstituição de seus ossos, seus nervos e seus músculos. E a Bíblia diz o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez. Você imagina que a resposta seria qual? Sim, mas não foi exatamente a resposta do homem, tá? A resposta dele mostrou que ele acreditava que aquelas águas tinham um poder miraculoso. Ele não sabia com quem ele estava conversando. Ele não sabia que ele estava falando com o Deus criador de todo o universo, o Deus que criou aquele homem. Ele acreditava, tinha fé e esperança de que as águas eram sagradas e tinham o poder de curá-lo. Ele não tinha a menor ideia de quem ele estava conversando. E Jesus fez essa pergunta para ele. Talvez querendo ouvir daquele homem exatamente esse aspecto de fé e esperança. Eu quero ser curado. E eu me apego na esperança de que, de alguma forma, um milagre possa acontecer na minha vida. E olha só qual foi a resposta de Jesus àquele homem. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha-me no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, tome o teu leito e ande. E o que aconteceu? Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Um detalhe importante, o aspecto daquele dia ser sábado. E a gente vai ver que no próximo milagre, que eu vou relatar também nessa manhã, aconteceu também num dia de sábado. E por conta desse aspecto, em especial, dos dois milagres terem ocorrido no sábado, Jesus passou a ser perseguido pelos fariseus e saduceus. Eles não pararam para avaliar de que um homem coxo, paralítico, há mais de 30 anos, que já tinha suas pernas todas atrofiadas, teve o restabelecimento de todo o seu aparato locomotor, de seus músculos, seus ossos e seus nervos, e voltou a andar. Para eles isso não era importante. O importante é que o sábado havia sido transgredido. Eles não estavam preocupados com o principal aspecto do sábado. O sábado foi criado como sinal entre Deus e o homem, para que nós lembrássemos sempre, sempre do poder criador de Deus, de que Deus é Deus e que para Deus nada é impossível, de que nossa fé e nossa esperança pudesse se renovar a cada semana, quando nós parássemos de todos os nossos afazeres e refletíssemos enquanto criaturas de Deus. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados mais em afligir as pessoas com regras e mais regras, e regras em cima de regras, e deixaram de reconhecer o próprio Criador. A ponto de Jesus falar assim, vocês examinam as Escrituras, sabem de cor, mas não reconhecem que elas falam a respeito de mim, testificam
de mim. Eles não tinham, perderam a capacidade de reconhecer o Deus Criador que estava ao lado deles. Mas algumas pessoas tiveram o privilégio de ter a vida transformada, inclusive do ponto de vista físico, além de espiritual, por um contato íntimo com a pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E eu quero mostrar para vocês alguns aspectos maravilhosos do sistema locomotor, principalmente dos seus músculos que possibilitam que você se movimente. São mais de 650 músculos, cerca de 650 músculos espalhados por todo o nosso corpo. E eles possibilitam que nós façamos coisas maravilhosas, que nós possamos levantar quantidades imensas de peso, movimentos maravilhosos, como a gente vê na ginástica olímpica, né? Tudo isso você consegue fazer, basta você treinar. Parece milagre, mas não é. Agora, um coxo caminhar, isso sim é milagre. Então, olhando mais para dentro das células musculares, né, aqui nós temos, evidenciando o músculo e ampliando a imagem, nós observamos uma fibra muscular. Eu vou até pegar aqui meu passador, que tem laser, e vou usá-lo para mostrar em mais detalhes para vocês. Vejam só, aqui nós estamos ampliando o músculo, né? Mostrando aqui vários feixes de fibras musculares e aqui uma célula muscular que nós chamamos de fibra, porque são células alongadas, né? Tem um aspecto fibroso. São essas estruturas, células microscópicas, que possibilitam a contração de todo o músculo. Então, quando elas se encurtam, se contraem, o músculo inteiro se contrai e possibilita a realização de vários tipos específicos de movimento. Olhando mais para dentro das células musculares, nós observamos que ali existem várias estruturas que nós chamamos de organelas celulares, cada uma com uma função específica. Você olha para os carros modernos de hoje, para os televisores, os celulares, e você acha algo complexo, maravilhoso, cheio de detalhes, né, de estruturas que funcionam, mas quando você olha para dentro de você, aí você vê que realmente você é a coisa mais complexa que existe neste planeta. E lá dentro das células musculares nós encontramos estruturas que nós chamamos de miofibrilas. As miofibrilas são formadas por proteínas responsáveis pela contração muscular. É complicado, né? Mas é muito mais complexo que isso. Estou simplificando. Eu sou professor dessa disciplina chamada fisiologia, né? E lá na universidade, quando eu começo a explicar os aspectos funcionais de uma célula muscular, os alunos ficam de cabelo arrepiado e perguntam assim: professor, vai cair tudo isso na prova? A preocupação dos alunos é sempre isso, que cai na prova, né? Não é aprender esse conteúdo, não é entender a forma maravilhosa como o nosso corpo funciona, cada um dos órgãos, das estruturas celulares, mas é o que vai cair na prova, né? Sempre é isso. Mas quando a gente olha para dentro de uma célula muscular, a gente vê a quantidade de proteínas envolvidas, tanto no aspecto estrutural, de manter a integridade da célula, quanto no aspecto funcional. Mas eu quero falar só de duas, que são as duas proteínas envolvidas no processo de contração. São elas a actina e a miosina. Para os músculos se contrair, precisa haver uma interação íntima entre essas duas proteínas. Então, uma se associa à outra, arrastando ela, e aí a célula se contrai. É mais ou menos dessa forma que acontece, né? Quando o músculo se encurta, possibilita o movimento. E isso acontece graças à interação entre essas duas proteínas, como a gente está vendo aí nessa imagem. Olha que coisa maravilhosa.
É assim que cada uma das suas células funcionam. Agora, quando a gente fala do milagre de voltar a andar, nós estamos falando de uma pessoa cujas essas estruturas, nenhuma delas funcionava mais. Que todos esses músculos haviam se atrofiado. Que essas proteínas haviam deixado de existir. E aí aparece um homem chamado Jesus, que nós sabemos, como Flávio Josefo disse, né? Possivelmente não era um mero homem, por causa das coisas maravilhosas relatadas que ele podia fazer. Esse homem, vendo aquele paralítico, com seus músculos atrofiados, com essas proteínas que haviam deixado de funcionar, e pergunta assim: você quer voltar a andar? O homem fala: é lógico que eu quero, só que eu não consigo me atirar nas águas quando elas se movem. E aí Jesus olha para ele com um olhar misericordioso e diz assim: ó, levanta-te e ande. Só isso. E todas essas proteínas, todas essas células, que neste momento, até este momento, haviam se atrofiado, haviam deixado de funcionar, passam a se regenerar. E a musculatura daquele homem imediatamente voltou ao normal. E ele levantou de maneira miraculosa. Para mim e para você, para as pessoas que estavam presentes. Mas para Jesus, o sobrenatural é natural. Ele criou todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o início e o fim. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o Deus criador de todo o universo. Mas qual foi a preocupação dos fariseus? Você está carregando sua cama no sábado? Quem te mandou fazer isso? O homem que me curou. Espera aí, você era aleijado e agora está andando? Sim. E naquele momento, provavelmente, os fariseus já ficaram curiosos em saber quem era esse homem chamado Jesus Cristo, né? Provavelmente uma certa curiosidade tomou conta deles. Quem é esse homem que pode fazer coisas maravilhosas? Mas o mais maravilhoso do seu sistema muscular é que para as suas células musculares se contrair, você precisa antes pensar no movimento. Planejar o movimento no seu cérebro. E essa informação gerada no seu cérebro precisa chegar até os seus músculos. E isso acontece via um neurônio especial que nós chamamos de neurônio motor. Vários neurônios constituem um nervo que nós chamamos de nervo motor. E cada célula muscular do seu corpo precisa ser inervada por um desses neurônios. Cada uma delas. Você só consegue fazer o movimento de qualquer músculo determinado graças a esses tipos específicos de neurônios, chamados de neurônios motores. E aqui a gente tem uma imagem belíssima, né? Imagina só que privilégio eu e você temos hoje, nessa manhã de sábado, de conhecer como é essa estrutura de um nervo e um neurônio inervando células musculares. Olha que coisa maravilhosa. Por muitos anos as pessoas não conheceram isso. Faz poucas décadas que nós temos recurso para vermos de perto essas estruturas microscópicas. E eu estou mostrando para vocês hoje. Ninguém na época de Jesus conhecia isso, a não ser Jesus, que realizou cada um desses milagres. E hoje, 2018, mesmo conhecendo em detalhes todas essas estruturas, você conhece alguém com a capacidade de dar a capacidade de um paralítico andar novamente? Ainda não. Mas Jesus tinha essa capacidade, porque Ele era o Criador de todas as coisas. E o mais complexo se torna cada uma dessas coisas quando a gente observa como se dá a comunicação entre os neurônios e as células musculares. E existem pessoas que acreditam que isso veio do nada, né? É muito interessante isso, porque eu dou aula para o curso de Ciências Biológicas. É o curso mais bombardeado
com a teoria da evolução. Vocês conhecem bem, já ouviram falar, né? E aí acontece o seguinte, certa vez, né, eu dando aula e eu sempre mostrando muita empolgação com a complexidade da vida e da fisiologia, e eu procuro ter uma relação bastante próxima dos alunos, né? E os alunos percebendo isso, né, e a maioria deles evolucionistas, um dia me perguntaram assim, um grupo de alunos: professor, qual é o seu signo? Veja só, eles não acreditam na criação, mesmo vendo toda essa complexidade da vida, mas acreditam na força que os astros exercem sobre nós, sobre o nosso destino, né, sobre a nossa vida. Então há uma incoerência muito grande hoje dentro do meio científico, né? Porque as pessoas, quando deixam de acreditar em Deus, como diz Chesterton, passam a acreditar em qualquer bobagem, inclusive na teoria da evolução, na astrologia, em qualquer tipo de vã filosofia humana, né? Chesterton diz isso. O problema não é você deixar de acreditar em Deus, é que quando você deixa de acreditar em Deus, você passa a acreditar em qualquer bobagem, né? Mas nós não somos assim. Nós acreditamos que fomos criados por um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de realizar coisas extraordinárias. Agora vamos para o segundo milagre, né? O segundo milagre está registrado no capítulo 9 de João. Então, um pouco mais à frente, no capítulo 9, João registra outro milagre maravilhoso realizado por Jesus. Nós vamos lê-lo e vamos conhecer alguns aspectos fisiológicos desse milagre realizado por Jesus. Veja só, o título é A Cura de um Cego de Nascença. No primeiro milagre, Jesus curou um homem que era paralítico há 38 anos. Agora, no segundo milagre, ele vai dar a visão para uma pessoa que nunca viu nada, era cego de nascença. Veja que, de certa forma, o milagre parece ser ainda mais extraordinário, não parece? Porque ele vai dar a visão para quem nunca viu. Podia ser que aquele homem tinha algum problema, o paralítico, né, algum problema na perna, Jesus foi lá e deu uma encoxada e ele voltou a andar, né? Agora não, a coisa é diferente. A gente está falando de um homem que nunca viu nada. E a Bíblia diz que ele recebeu um milagre maravilhoso e a capacidade de ver. Capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha a preocupação dos discípulos, o homem era cego de nascença. Então eles estavam pensando: puxa vida, provavelmente esse castigo dele ser cego venha de um pecado anterior, então esse pecado deve ser dos pais, porque ele não enxerga de nascença, né? Então, se ele está sendo castigado, provavelmente é por um pecado de seus pais. E qual foi a resposta de Jesus? Vejam só. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja só qual é a resposta de Jesus. Não foi nem ele nem os pais que pecou, mas ele é cego para um motivo especial. Qual era esse motivo? Se manifestar o poder de Deus. E diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E Jesus continua o seu discurso antes de realizar o milagre. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, barro, com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se,
voltou vendo. Ele foi até o tanque, lavou-se e voltou vendo. O milagre já aconteceu. Jesus fez alguma coisa de especial? Alguma cirurgia maravilhosa? Ele fez barro e passou nos olhos do homem. De certa forma, querendo fazer uma analogia da forma como ele nos criou, né? Nós fomos feitos a partir do barro. E a partir do momento em que Jesus construiu o homem feito do barro, ele soprou na narina do homem, dando a ele o fôlego de vida. Algo da essência do próprio Deus foi transmitido para o homem naquele momento da criação, naquela ocasião. E não é à toa que a Bíblia diz que nós, homem e mulher, fomos feitos à imagem e à semelhança do próprio Deus. Nós temos parte da essência do próprio Deus. E nós sabemos que essa essência que nós temos do próprio Deus também se reflete em um atributo de Deus, um atributo maravilhoso de Deus, que é o amor. Por isso é, de todos os dons, o mais importante até que a fé e a esperança. E esse homem agora passou a ver. Agora vejam só que coisa interessante. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. Mas ele mesmo deu testemunho dizendo assim: olha só, sou eu. E perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, tomou-me os olhos, dizendo: vai-te até o tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Diziam-lhe, pois, onde ele está? Respondeu o homem que antes era cego: não sei. E aí fizeram o seguinte: resolveram levar esse homem para dar testemunho desse milagre para os fariseus. Levaram, pois, verso 13, aos fariseus o que dantes fora cego. E era, de novo, sábado. Era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, falando a respeito de quem? De Jesus. E por que eles diziam que Jesus não era de Deus? Porque não guardou o sábado. Mas diziam outros, os fariseus também: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais, dar vista ao cego? E houve então discórdia entre os fariseus. E vendo aquela discórdia, o cego não se aguentou e se manifestou. E ele diz lá no verso 32 o seguinte: desde que há mundo, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Eu era cego de nascença e hoje eu enxergo. Por isso ele disse o seguinte: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Por que tamanha convicção desse homem? Por que tamanha convicção de que o que aconteceu com ele foi um verdadeiro milagre? Vamos conhecer um pouquinho da visão desse órgão maravilhoso chamado olho, e como é que a gente consegue ver as coisas. Como é que a luz emitida por uma lâmpada reflete um objeto, refletida pelo objeto, entra nos nossos olhos, reflete na nossa retina, e ali existem células fotossensíveis, capazes de converter a energia luminosa em energia química, em potenciais bioelétricos,
que são levados até o nosso cérebro. E lá a imagem é perfeitamente formada, com todos os aspectos maravilhosos, cores, silhuetas, que nos garante a capacidade de distinguir objetos, de distinguir pessoas. Não é maravilhoso essa capacidade que nós temos? Esse órgão maravilhoso foi criado por um Deus Todo-Poderoso. Jamais ele poderia ter surgido do nada. Jamais ele poderia ter evoluído sucessivamente a ponto de nos conferir essa dádiva maravilhosa que é a visão. Agora vejam só, nesse livro de embriologia o autor diz o seguinte, que a formação do olho começa a ficar evidente no início da 4ª semana de gestação. 4ª semana, uma semana tem 7 dias. 4 vezes 7 é quanto mesmo? 28. Com menos de um mês, a visão já começa a ser formada. Com menos de um mês de gestação, a visão já começa a ser formada. E ele diz o seguinte, e aí eu vou querer abrir um parênteses, depois eu vou fechar esse parênteses, porque aqui a gente tem uma informação muito importante. Nós temos aqui um aspecto muito discutido nos dias de hoje, que é muito importante a gente entender melhor. Veja só, até para dialogar com as pessoas aí fora. Num livro de embriologia, ele diz o seguinte, o período embrionário, já que a gente falou da formação do olho, né, que acontece na 4ª semana de gestação. Ele diz assim, ó, o período embrionário termina no final da 8ª semana, ou seja, da 8ª semana em diante não é mais um embrião, é um feto. E olha só o que ele diz. Termina na 8ª semana. Nessa época estão presentes todos os primórdios de todas as estruturas essenciais. Sistema nervoso, coração, rins, fígado, músculos, olhos, todos os órgãos essenciais para a sua vida foram formados e estavam essencialmente pré-prontos na 8ª semana de gestação. A partir deste momento eles só se desenvolveram, mas a construção acontece até a 8ª semana. Por que eu estou dizendo isso e por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque existem muitas pessoas hoje defendendo que não existe vida até por volta da 12ª semana de gestação. E por conta disso defendem uma prática chamada aborto. Mas isso é muito interessante, a ironia dessas pessoas. Porque essas mesmas pessoas, aquelas que acreditam, na sua grande maioria, na astrologia, elas acreditam que se nós encontrarmos uma molécula orgânica, como um aminoácido, em Marte ou em qualquer outro planeta, que isso é uma evidência de vida. Mas um feto, com todos os seus órgãos formados, não é considerado vida por muitas pessoas. É a verdadeira ironia. Por isso o Chesterton diz, não tem problema você deixar acreditar em Deus. O problema é que quando você deixa de acreditar em Deus, você acredita em qualquer bobagem, inclusive na teoria da evolução. Inclusive de que uma ameba é vida e um ser humano completamente formado no ventre da sua mãe não é um ser vivo. Isso é muito triste, é lamentável. Fecho o parênteses e caminhando para o final da mensagem de hoje, vamos conhecer um pouco melhor o nosso olho, né? O nervo óptico, que é formado aí por volta da 8ª semana de gestação, ele é formado por cerca de 1 milhão de neurônios. 1 milhão de fibras nervosas partem dos nossos olhos, aqui do fundo do olho, aonde nós encontramos a retina. 1 milhão de neurônios partem dessa região e percorrem o caminho até chegar, aqui é detalhes, né, do fundo da retina,
percorrem um caminho até chegar na região posterior da nossa cabeça, do lobo occipital, na parte de trás da cabeça. Ali nós encontramos uma área do cérebro chamada córtex visual. Adivinha qual é a função dessa área do cérebro? Processar informações referentes à visão. É ali que a visão é formada. Mas olha que coisa extraordinária. Eu estou falando que o nervo óptico, que parte dos dois olhos, se cruza numa região que nós chamamos de quiasma óptico. Essa estrutura é formada por 1 milhão de neurônios. Cada um de nós contemos cerca de 60 a 80 bilhões de neurônios. É praticamente o mesmo tanto de estrelas que nós encontramos na Via Láctea, a nossa galáxia. 60 bilhões de neurônios, cada um de nós. Uns têm mais, outros têm um pouco menos, né? Agora, apenas o nervo óptico é formado por quantos neurônios? 1 milhão de neurônios. Agora, o mais extraordinário de tudo isso, cada um desses neurônios partiram de onde? Do fundo do olho, da retina, aonde nós encontramos as células que recebem energia da luz, que nós chamamos de células fotossensíveis. Elas transformam a energia luminosa em energia eletroquímica, que vão percorrer esses neurônios até o nosso córtex visual. Cada um desses neurônios que partem da região do fundo do olho encontram de maneira muito precisa cada um dos neurônios que eles vão estabelecer conexão lá no córtex visual. Como pode 1 milhão de fibras nervosas, partindo de um lugar, encontram a sua conexão exata, lá por volta da 8ª semana de gestação? Como pode isso? Quem dirige isso? Quem coordena isso? Não parece milagre? Mas não é. É milagre? Pode ser milagre para mim e para você, mas não é milagre para o construtor, o arquiteto, o planejador dessa máquina maravilhosa que nós chamamos de corpo humano. E para nós encerrarmos a mensagem dessa manhã, eu gostaria de finalizar com um aspecto muito interessante, registrado por João, no capítulo 20 do Evangelho de João. A partir lá do verso 24. Você já ouviu alguém dizendo o seguinte, que a fé é cega? Por que dizem isso? Talvez se fundamentando lá no início de Hebreus 11, né? Onde diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você viu algum dos milagres de Jesus? Estou te perguntando isso. Você viu algum milagre de Jesus acontecendo? Não. Os discípulos viram, não viram? Eu e você não vimos. Nós acreditamos pela fé, pelos olhos da fé. Por essa razão, muitas pessoas dizem que nós temos uma fé cega. Mas o apóstolo Paulo também diz o seguinte, que as pessoas que observam as maravilhas criadas por Deus e não enxergam o poder maravilhoso de Deus são indesculpáveis. Porque o poder maravilhoso de Deus se revela nas obras criadas. Então nós temos evidências do poder criador de Deus. E nós temos evidências dos milagres de Jesus relatados nos evangelhos. Inclusive também em escritos extra-bíblicos, como é o caso de Flávio Joséfo, que diz que os cristãos existiam porque acreditavam em Jesus Cristo, que era um homem capaz de realizar milagres. E aí ele diz assim, se é que era um mero homem. Flávio Joséfo não era cristão. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos como historiador.
E ele, lendo a respeito dos milagres de Jesus, chegou a afirmar, se é que era um mero homem. Olha que coisa maravilhosa. Talvez o próprio Flávio Joséfo, no final da vida, tenha se convertido diante de tantas evidências. Amém. Tomara que sim, né? Agora eu quero ler um episódio narrado por João. Ali no capítulo 20, ele diz o seguinte, olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quem? Os demais discípulos, quando veio Jesus. E os discípulos contaram a ele, disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu o seguinte, se eu não vir as mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Muitas pessoas têm o mesmo comportamento de Tomé. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa muito cética. Eu sou um jovem que nasceu em berço adventista, mas que em um dado momento da vida, quando eu tive contato com a filosofia humana, fiz exatamente o que Chesterton diz. Deixei de acreditar em Deus e comecei a acreditar em bobagens. Mas quando eu comecei a contemplar a maravilha criada por Deus, através da fisiologia, através da bioquímica, através das células, eu comecei a ver que as coisas eram muito complexas. E eu comecei a entender que não podia algo tão extraordinário ter surgido do nada. Eu não acredito que um relógio surja do nada, um celular surja do nada, um avião surja do nada. Por que eu vou acreditar que eu surgi do nada? Quando eu me conheci mais profundamente, a nível celular e molecular, eu parei e refleti, e cheguei à conclusão de que eu não queria ser um daqueles indesculpáveis, que mesmo observando a maravilha de Deus, não conseguia admitir a existência desse Deus Criador. E agora Tomé, que andou com Jesus, viu o cego sendo curado, viu o paralítico sendo curado, viu uma mulher enferma sendo curada, viu Lázaro sendo ressuscitado. Não pôde acreditar que Jesus era Deus e tinha o poder intrínseco próprio dele de retomar a vida que ele havia dado. Tomé não acreditou nisso. Mas olha só que coisa maravilhosa que aconteceu. Tomé disse, eu não acredito se eu não ver as feridas e não pôr ali o meu dedo. E aí a Bíblia diz o seguinte, olha o que João escreveu. Passado 8 dias, verso 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e dessa vez quem estava lá também? Tomé, o incrédulo, estava ali com eles. Estando as portas trancadas, olha que coisa interessante. Jesus não gosta de fazer coisas simples, né? Ele gostava de fazer coisas extraordinárias. Estavam as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo, paz seja convosco. Imagina só a igreja com as portas e janelas todas trancadas, nós aqui reunidos, e de repente aparece o pastor Vinícius aqui, né? Já pensou que susto que a gente ia tomar? Mas como que o senhor conseguiu entrar aqui? Está tudo trancado? Jesus tinha essa capacidade, porque Ele é Deus. As coisas materiais, físicas, químicas, bioquímicas e fisiológicas não fazem diferença para Deus, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. O que é extraordinário para mim e para você, para Deus é coisa corriqueira, é coisa simples de se resolver. E Jesus se pôs no meio deles, e agora Jesus vem de maneira direcionada até Tomé e diz o seguinte, isso é muito maravilhoso. E logo disse a Tomé, Jesus falando, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, e disse o seguinte, não sejas incrédulo, mas seja crente, crê. E aí Tomé não aguentou e respondeu,
Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé viu que Jesus era Deus. Só a partir desse momento Tomé teve a capacidade de reconhecer que Jesus não era um mero homem, mas ele era o próprio Deus. E olha só a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? É uma pergunta. Só porque agora você está me vendo que você crê? E Jesus diz o seguinte, bem-aventurados, abençoados os que não viram e creram. Sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de você. Você viu algum dos milagres de Jesus? Não. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nós somos bem-aventurados, abençoados, felizes, porque nós não vimos, mas nós cremos. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus continua dizendo, aliás, João continua dizendo, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, João dizendo, eu escrevi, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Nesse momento eu vou convidar o Efraim para cantar um último louvor, em adoração a esse Deus maravilhoso. E eu quero que enquanto ele cante, você reflita no poder maravilhoso de Deus. Eu e você não tivemos o privilégio, pode vir, Efraim, eu e vocês não tivemos o privilégio de ver nenhum dos milagres de Jesus. Mas o próprio Jesus diz que nós seremos felizes, bem-aventurados, que se pela fé tivermos a total convicção de que esses milagres foram reais, e de que Jesus anseia, está ansioso para realizar um milagre na sua vida. Mas o maior de todos os milagres vai ser o dia que Ele vai vir e vai transformar cada um de nós e nos levar para morarmos com Ele nas alturas por toda a eternidade. Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita em coisas simples, e os de simples coração. Na imensidão de prédios, ou nas grandezas das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali, Ele não estava ali. Mas eu o encontrei no clamor do aflito, na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. É ali que Deus está. Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita as coisas simples,
e os de simples coração. Na imensidão de prédios ou nas grandezas das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali, ele não estava ali. Eu encontrei no clamor do aflito, na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. No clamor do aflito, na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. Como bem alto voar, se não encontro para andar, se não busco em oração. Então como entender, se nem ao menos posso ver, se não percebo que Ele está no clamor do aflito, na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. Deus está aqui, Deus está aqui, é aqui que Deus está. Amém. Amém. Quero convidar você a dar um passo de fé e se levantar para nós orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, sabemos que pela fé, pessoas, seres humanos, falhos e pecadores realizaram coisas extraordinárias. Sabemos que precisamos ter essa virtude chamada fé. Quando temos o privilégio de lermos nos evangelhos os milagres maravilhosos realizados por Ti, ficamos desejosos de que milagres aconteçam nas nossas vidas, Senhor. Não sei ao certo qual é a necessidade, o desejo de cada um aqui presente. Tu os conheces. Mas sei que muitas pessoas aqui estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares. O Senhor conhece cada um deles. Por isso, neste momento, Senhor, eu quero pedir de maneira intercessória que o Senhor realize um milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Mas pela fé, queremos te pedir que o Senhor realize muito em breve, o mais rápido possível, o maior de todos os milagres, que é voltar para levarmos, para morarmos contigo, Senhor. Peço também que o Senhor conduza cada um aqui presente aos seus lares, que abençoe principalmente as pessoas que não vieram, que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em
sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.